Gente, outro assunto de hoje, o Léo Lins teve o show perturbador removido das plataformas digitais por decisão da Justiça de São Paulo. Ele é famoso, digamos assim, não gosto de usar essa palavra para essa frase, mas por declarações que, por vezes, infringem a lei, né? São crimes, na verdade. Só no ano passado, o humorista foi condenado a pagar 2 indenizações por piadas ofensivas. Nos vídeos excluídos agora, também havia comentários sobre perseguição religiosa a minorias também perseguidas. A defesa chamou a decisão de censura e disse que vai entrar com medidas cabíveis. Sobre isso, a gente conversa agora com o comunicador, empresário, influenciador AD Júnior. Seja bem-vindo, AD. Prazer falar contigo por aqui. E aí, como é que você vê tudo isso, AD? Essa longa batalha, né? Muitos dizem que a liberdade de expressão está sendo, que eles estão sendo censurados, mas tudo isso tem um limite, não tem não, AD? Boa noite. Gente, boa noite. Primeiramente, queria pedir desculpas pelo áudio. Eu tô dentro de um shopping sem nenhum fone de ouvido. Espero que vocês estejam me Tá ouvindo ótimo. bem. Super Tá me bem. ouvindo Teu bem? áudio tá melhor que o meu, AD. Teu áudio Ah, tá tá. melhor que o meu. Então, Léo, Léo, primeiramente, muito bom te ver aqui. A última vez a gente estava na bancada do Jornal da Cultura, então bom te ver aqui, Diego. Obrigado pelo convite. Bom, o que que eu vejo nesse caso é que o Brasil está demorando um pouco a amadurecer nessa discussão, entender qual é o limite, né, do que é o que a gente vai chamar, o professor Adilson Moreira vai chamar de racismo recreativo, que é usar, por exemplo, é importante entender que pode se fazer piada com uma pessoa negra. Por exemplo, eu sou uma pessoa careca, então fazer uma piada com uma pessoa careca, tudo bem, eu sou uma pessoa e uma pessoa negra pode fazer uma piada comigo por eu ser careca, ou por eu me vestir de uma certa forma, ou por eu falar de uma certa forma. O que a gente viu no vídeo do Léo, do outro Léo, né, do Léo Lins, a gente viu ele basicamente fazendo uma piada sobre a escravidão. É nesse lugar que a gente está fazendo uma disputa sobre a narrativa do que ele está falando ou não. Então, quando ele faz a piada dele é o seguinte: o negro sempre reclama que não tem emprego, mas quando, na época da escravidão, que nascia com emprego, ele também reclamava e não estava bom. Começa daí a absurdidade do que ele está falando. É como se nós fizéssemos uma piada sobre a época do Holocausto, uma piada sobre a época da Grande Fome na China, uma piada sobre a época do genocídio na Armênia ou da Grande Fome na Etiópia. Esses momentos em que grupos étnicos estão passando por atrocidade, genocídio Ruanda, isso não é piada. Aí passa do tom, e realmente há muitos estudos de várias universidades americanas falando sobre isso, até onde é uma piada. Eu acredito que fazer uma piada, por exemplo, sobre os judeus no Holocausto, não geraria um tipo de relativização sobre o caso. E nós, afro-brasileiros, nós descendemos, gente, vocês sabem, os negros brasileiros descendem de uma tragédia que foi a escravidão. Então, não dá para a gente relativizar uma piada sobre o processo que nos trouxe aqui numa dor imensa.